Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, um movimento pelo bem-estar do nosso Brasil. Eu sou a Carolina Fernandes, fundadora do canal, e aqui a gente tem um objetivo de trazer uma educação sociopolítica, ambiental, para estar ajudando nesse caminhar de transformação pelo qual o nosso país está passando nesse momento. Muita gente fala de descolonizar, mas é muito importante a gente frisar que o sentido dessa descolonização é desconstruir realmente aquilo que ainda está entranhado dentro da gente sem a gente saber. E uma dessas coisas é o racismo. Ontem a gente teve um dia muito importante aqui no país, que é a comemoração da luta do Dia da Consciência Negra. Foi um dia muito triste, foi um dia de luto, por conta de, mais uma vez, a violência contra o negro, o racismo, tendo espaço, tomando espaço dentro da nossa sociedade e levando vidas consigo. Eu dou bom dia, Marcela, que bom que você está com a gente, que bom que o som está ótimo. Mas eu queria, antes de tudo, dar espaço ao acontecimento de ontem. A gente teve um negro de 40 anos, o João Alberto Silveira Freitas, que foi espancado por seguranças da rede do Carrefour até a morte e que ressoou finalmente aqui no nosso país um movimento de dizer basta, que levou a grandes protestos à frente de várias redes, vários locais do supermercado Carrefour, em que negros, pardos e brancos também da nossa população disseram basta. Basta esse racismo que a gente vive dia a dia. Porque ontem não foi um dia único em que isso aconteceu. Esse assassinato acontece todos os dias na nossa sociedade. E hoje é dia da gente vir aqui para refletir, para parar, ouvir e entender da onde começou essa dívida histórica, da onde veio o racismo e como ele ainda está tão presente nas estruturas do nosso país. A gente teve a delegada responsável pelo caso se pronunciando e dizendo que não foi um caso de racismo, e a gente não pode aceitar calado essas colocações. A gente teve o vice-presidente Mourão dizendo que não existe racismo no Brasil, que é apenas diferença social. Esse é um absurdo que a gente não pode mais aceitar. A gente viu o presidente hoje se declarando depois do acontecimento, dizendo que ele considera que todas as pessoas são iguais, que ele não vê diferença entre cores. E mesmo que você, presidente, não enxergue diferença entre as pessoas, o que é uma conduta maravilhosa, que sejamos tratados todos como iguais, mas é uma irresponsabilidade você não parar para ver e agir contra as diferenças que ainda existem no nosso país, com o racismo que ainda é presente no nosso país. Enquanto isso existir, não podemos dizer que todas as pessoas são tratadas de maneira igual. É diferente você fazer um discurso leviano dizendo que as pessoas são todas iguais, É lindo, maravilhoso, mas isso não acontece na realidade. Então, que você faça das suas palavras ações para que esse racismo acabe realmente aqui no Brasil. Mas chega de discurso, E eu vou chamar aqui, na verdade, o convidado de hoje, que também é o João Roberto. Eu conheci o João Roberto num curso, numa palestra, numa troca sobre a economia de Clara e Francisco. E ele é um ativista negro presente na Baixada Santista. Eu estou vendo que o João ainda não está aqui na lista, mas eu vou tentar chamá-lo mesmo assim. Vamos ver se dá certo. Eu não estou achando o João. Deixa eu escrever para ele, porque senão, sem o João não faz sentido a gente começar, porque a palavra é sempre dele. Deixa eu escrever aqui, vamos resgatar o João. Ele falou que está pronto, às vezes é um problema da conexão aqui. E eu quero já convidar vocês, para abrir o coração, abrir a mente, para realmente vir
aberto para essa reconstrução, que a gente veio fazer, para a gente ter a humildade de olhar para as coisas da maneira que a gente realmente precisa. Aí, João, entrou, amado, maravilhoso. Vamos te chamar. Muito, muito maravilhoso. Olá, Natália, seja bem-vinda também, amada. Que bom te ter por aqui. João, chegando. Entrei, deixa eu ver, peraí, tá um pouco escuro. Nossa Senhora, realmente tá um pouco. Olá, Deixa eu ver. Irineu. Ah, já sei o que eu vou fazer. Vou pro lado do Sim, a sol. gente, a gente vai se Solzinho. ajeitando. Tome o seu tempo. Nossa Senhora, tá escuro. Deixa eu ver aqui, tá? No Instagram eu não sou Sim, acostumado a fazer só essas coisas assim. São umas coisas pois bem é. estranhas. É, Ainda mas faz parte. tem que deixar o celular Aqui já ainda tá de mais pé, claro. né? Isso, Ah, já tá mais sim, agora clarinho. dá para te ver, amado. Opa, Agora dá agora para dá. te ver. Tá. Seja Bom, bem-vinde, boa seja tarde. Bom, boa bem-vinde. tarde foi boa, né? Bom dia. Boa tarde, foi boa. Então, acho que eu tô no horário da França, deve ser, tô pensando na minha prima que tá Deve lá, ser. ou um horário na Rússia, quero tomar uma vodka, pode provavelmente seja isso, né? E aí É, eu tô pensando num horário já, mais à frente, né? Não, você mas, já tá, você já tá querendo almoçar já. então, já, não, também não tá tão dá, não tô com a fome tão assim, não, calma aí, não, não. Vamos ver, eu acho que pausou a conexão, mas já tá voltando. Que bons encontros aqui. Tô vendo Marcela, que vocês se conhecem. É muito bom quando amigos de amigos vêm para cá. Voltou, João. Você tá me Tá, ouvindo? tô ouvindo, tô ouvindo. Maravilhoso, amado. Então, eu estava, né, enquanto você não entrava, eu dei uma introdução, falei um pouco dos acontecimentos de ontem, né, que eu estava até escrevendo antes da live. Foi um dia de muito luto, foi um dia de tristeza, mas também foi, acho que, um marco para a gente aqui no Brasil, né? Um marco da nossa população novamente se movimentar, de dizer basta, basta ao racismo, e de não só falar, mas de agir, né? Para mostrar que essa violência não cabe mais. E é uma honra te ter com a gente, né? Um ativista negro, aí da Baixada Santista. Falei para o pessoal que a gente se conheceu, né, no curso da Economia de Clara e Francisco. Eu quero Isso. primeiramente que você fale um pouco de si, né, da sua história, por que você resolveu lá atrás, né, estar ativo dentro do movimento negro, que eu acho que você vai arrepiar muita gente por aí e a gente precisa dessa inspiração de pessoas como você. Eu acho boa tarde, bom dia, de boa tarde é complicado. Tá? Todas e todos e todes, né? Meu nome é João, sou da UNEGRO, União de Negros e Negras pela Igualdade, que foi a primeira entidade no momento no Brasil que denunciou o genocídio negro do braço armado do Estado, que é a polícia, né? Como disse um candidato, fui candidato a vereador em Santos, e o candidato no partido do Pedro Thiago, ele tinha falado exatamente o seguinte, né? João, você não milita no movimento negro agora de modismo. Eu, desde quando eu te conheço, você milita no movimento negro. Eu milito no movimento negro para mais de 20 anos. Né? Então, a questão não é modismo. Né? Meu tio foi o primeiro negro a ser formado em Direito em Santos. Tive tio negro que foi eleito deputado federal e foi caçado e exilado. Então, na verdade, eu tenho uma história no movimento negro para muito mais do que agora. Então, quando eu tenho uma história na questão racial, que dá quase a minha vida inteira, tem alguns amigos que falam que a minha história se mistura muito. Ela é uma questão que ela é intrínseca. O que se aconteceu, o último fato que aconteceu ontem se junta com todos os fatos que se acontecem a cada 23 minutos no Brasil, aonde um negro morre no Brasil. Né? E Sim. aí, quando o Will Smith fala que o racismo não é que só mudou, né? Agora a diferença é que esse filme é uma verdade, Uhum. Uhum. né?
Aí as pessoas vão falar, não, porque no caso de ontem não ajudaram a separar, tal, a gente não pode dizer isso aqui. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, eu acho que a Angela Davis, quando ela é muito objetiva e muito feliz quando ela fala que numa sociedade racista não basta só não ser racista, você tem que ser antirracista. E quando ela fala isso, eu acho que ela foi muito feliz, ela viu o negócio muito lá na frente, tipo, opa, se eu falar isso aqui, eu sei que lá na frente, eu sei que a população LGBT vai se comprometer com isso, porra, legal. A Uhum, população, pessoa com deficiência, porra, legal. O próprio feminismo, né? uhum, Então, quando ela coloca isso, a gente tem que entender o seguinte: ah, eu não sou racista, né? Mas o meu privilégio branco, tranquilo, uma amiga minha acabou de falar para mim, João, tô chorando, mas pô, para mim é fácil. Sou militante de uhum. sofá. Então, na verdade, a gente do movimento negro, a gente fala assim, gente, vem para luta com a gente. Não estou falando Pra quebrar rua mesmo, né? é para a rua mesmo e para construir. Eu acho que a gente tem que ouvir todo mundo, entendeu? Pô, às vezes uma política pública X que a gente não está vendo e a gente pode ampliar isso, né? Com Que nem certeza. eu estava falando com a Carol, Carol ela chegou para mim, Carol, para quem é um exemplo, mesmo movimento negro é fácil, porque tipo as coisas são tão fresquinhas que às vezes a pessoa às vezes não, nem prepara uma coisa mirabolante, mas aí ir para a população negra, como é que se fica? Entendeu? Porque assim, sempre é um sofrimento. Hoje foi essa questão, e aí eu já sou muito provocativo. Qual a diferença do caso George Floyd do que se aconteceu com João Alberto em Porto Alegre? Só o país, Sim, né? só o As país. pessoas, só o país. Eu vou complementar um pouco, né, João? Eu vi hoje cedo uma manchete, né, de comparação da CNN aqui no Brasil, né, quando eles colocaram essa questão dos Estados Unidos, né, mencionando que foi uma agressão, uma violência contra os negros. Isso é a manchete de lá. E a manchete aqui, né, pela reação violenta de ontem a um dos supermercados, taxando as pessoas de vândalos, nem sequer mencionando a violência que aconteceu naquele local, né? Então tem muito dessa questão da mídia brasileira distorcendo os fatos quando se trata da gente aqui. Eu quero aproveitar para dar um alô também a todo mundo que chegou. João, a live está bombando. Isso é Você bom. precisa ser escutado, Eu acho que né? isso é bom, né? É muito Então vamos problema. dar oi. Eu quero dar oi à Pamela, à Clarissa, a Renata, o Carlos, o Eduardo Júnior, o Marcos, a Cristiane. É, tem bastante gente, hein? Tem bastante gente, Tem pessoal. bastante Aqui a gente. gente está interagindo junto, tá? Tragam seus comentários, as perguntas, as reflexões. A gente está sempre olhando, nem sempre dá para reagir na hora, mas eu estou aqui de olho, né? Esse é o meu Uhum. papel, eu fico de olho nos comentários, enquanto o João tem o palco para trazer toda Então. essa reflexão para a gente. Então, e aí, essa questão é muito. Acho que você colocou muito bem quando você coloca essa questão, né, de vandalismo, né? São duas coisas que eu vou colocar. Uma coisa no futebol, uma pesquisa com repórteres ingleses sobre o futebol, aí você vai entender onde eu vou chegar. E uma questão, principalmente brasileira, sobre exatamente essa questão que você falou. Uhum, Quando uma pessoa não negra é presa com tráfico de drogas, as pessoas, a imprensa faz de uma forma que seja, né, que não atinja como se fosse traficante. E quando a uhum, população é negra, se atinge como traficante. E aí, por que eu coloquei essa questão da pesquisa no futebol? E é muito interessante também, eu acho que ela prepõe a um debate que a gente, mesmo sendo, é um debate de dívida histórica, e a gente pede desculpa um pouco de estar mudando um pouco a questão do debate,
pelo que aconteceu ontem, Sim. mas era uma coisa, isso no caso da dívida histórica, eu ia realmente colocar. Vamos ter tempo O, ainda, João. então. E aí, mas isso eu já vou colocar, porque isso realmente entra num debate de dívida histórica. Quando um jogador negro, né, ele é sempre elogiado pela sua velocidade, pela sua força física, nunca é pela sua inteligência. Os jogadores brancos são elogiados, na maioria das vezes, pela sua inteligência. Isso não sou eu que estou falando, isso foi uma pesquisa na Inglaterra, que inclusive depois o Globo Esporte, na semana passada, fez questão de colocar e alguns jogadores negros confirmaram exatamente isso que eu estou falando. E aí, essa confirmação que a gente coloca, realmente vem na dívida histórica. A pergunta é, quantos técnicos negros a gente tem no Brasil? Né? A gente tem que, uma grande parte dos jogadores de primeira divisão são negros no Brasil e que aonde não se tem. Aí, João, mas é a competência da pessoa? Aí eu vou chegar no outro ponto. A NFL, a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, que é a mais preconceituosa massa do mundo, teve que fazer um, uma reserva de vagas, cotas para treinadores negros, exatamente para não se acontecer isso. Uhum. Porque a gente. É exatamente isso, né? Minha mãe foi coordenadora de escola e até hoje, assim, na equipe escolar, dificilmente você viu na equipe escolar, né? Direção, coordenação, assistente de direção, uma pessoa negra. Então, na verdade, nos cargos de direção, a gente não é bem visto, né? E aí, mesmo concurso, mas tudo bem, né? Mesmo num concurso público, a pessoa não teve competência de passar, é uma outra situação. Aí, por isso que a gente se tem as cotas, né? E uma outra questão que eu acho que é interessante a gente colocar, a questão do Magalu. A do Uhum. Magalu e a da Bayer, mais do Magalu, porque do Magalu que deu mais gritaria, a do Magalu foi o seguinte, e eu acho que a Luísa Trajano ela acertou, inclusive colocou dados. Uhum. E quando ela coloca dados, é muito interessante ela pegar e falar o seguinte: ó, eu tenho 56% de funcionários negros, mas eu tenho só 16% de funcionários em área de gestão. Então, Uhum. peraí, então tem alguma coisa errada. Então tem que fazer alguma coisa para vamos equiparar aí e vamos ver como é que até onde vai fazendo. Opa, quando equiparar, podemos mudar a forma. E ela mesma Isso, falou, né? Que isso esbarra em todas essas questões também de meritocracia que a gente traz como sociedade, né, João? exatamente, né? É a dita democracia racial no Brasil, né? Vamos lá. As pessoas falam que tem a dita democracia racial no Brasil. Vamos lá. Primeiro, o negro foi arrancado da sua terra. Segundo, e aí eu sou obrigado a trazer todos os 5 atos de escravidão. Uhum. 1837, a proibição da escola. 1850, a proibição, a lei de terras que proibiu o negro de ter terras, então automaticamente o negro era sem terra no Brasil. A lei do sexagenário, que é uma falácia, que os negros maiores de 65 anos eram libertos, mas aí você pega a expectativa de vida do negro era Uhum. 35 anos. Então aí também Uhum. você tinha uma questão quando se terminava, o cara também se tornava, infelizmente, sem teto. A lei do ventre livre. O menino se nascesse era livre. Legal. Se tornaram os primeiros meninos de rua do Brasil. Uhum. E a dita Lei Áurea, que realmente foi a falácia que é onde 97% dos negros eram libertos e se libertaram. Mas engraçado, se libertaram, mas aí foram para onde? Né? Uhum. Eu acho muito interessante, apesar que é uma novela que eu odiei, mas acho que o final ele
coloca muito bem, no caso de Sim a Moça, ele coloca as pessoas indo embora. Mas é um negócio, tipo, indo embora para onde? Sem rumo. E Uhum. aí você vê as primeiras favelas no Brasil, e aí o ato apadical que foi a proibição da imigração africana e asiática em 1890, mas a imigração japonesa pôde ser imigrada. Então a gente vê que a população negra ela sempre ficou à margem, e não é de hoje, é de Uhum. 520 anos. Né? Você falou que E- não ia falar da dívida histórica, amado. Você acabou de dar, assim, né? A história ah, completa, né? A é, história completa pra gente. a gente tenta, né, vou tentar falar o mínimo possível, exatamente porque a gente tem uma questão de violência, né? Teórica, não foi uma violência policial, mas foi uma violência opressiva. Mas Sim. vamos lá, um exemplo. Também eu entro na dívida histórica. Lei da vadiagem. Teoricamente, né? Principalmente nos anos 10, anos 20, os negros não tinham trabalho formal. Uhum. E aí, pô, tá na rua, a hora que for, meu parceiro, tava fazendo o que na rua? Cadê a carteira de trabalho? Tu trabalha? Bom, não tem carteira, não tem como provar. E Uhum. aí, uma das coisas que o Getúlio Vargas fez, exatamente, para não se ter o problema da lei da vadiagem, é criar a carteira de trabalho. Carteira de trabalho, na verdade, socialmente falando, além de registrar toda a sua vida histórica trabalhista, ela nada mais era do que proteger uma população que estava à margem, né, Uhum. para segurança pública de uma violência. Não estou falando de Getúlio Vargas como presidente, mas o que eu estou falando é o seguinte: eu estou falando de uma proteção, né? A partir do momento em que eu estou na rua, a polícia me para, trabalhar onde? Tal lugar. Tem prova? Não, não tenho registro. Então vai preso. Mas, pô, peraí, eu não sou vagabundo. Pô, peraí. Uhum. Não, 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 você vai preso. E isso é. A gente está num país que é o seguinte: a gente está numa situação que o governo federal está olhando assim, ó, vou fazer até assim, ó. Tá dando certo o meu governo, tá vendo? Estou culposo lá, deu certo. Olha o cara apanhando lá, Uhum. olha o Robinho lá fora, entendeu? A gente está numa situação, no Brasil, principalmente, que não é só o racismo que se saiu do armário. A se saiu do armário, o machismo, o feminicídio Uhum. se saiu totalmente do armário. As pessoas hoje, elas têm a cara de pau e, tipo, a carta branca que o Uhum. presidente da República diz que tem que se ter, né? Então é mega complicado a gente Sim. trabalhar Isso, numa situação dessa, né? isso num meio, né, João? Num meio em que muitas pessoas, dentro de suas próprias bolhas, não têm a mínima noção desta outra grande realidade, que é a realidade da grande maioria daqui do nosso país, né? Então, assim, eu até vi outra figurinha hoje cedo de manhã, por conta dos acontecimentos de ontem, que, como você falou, já vem de muitos anos atrás, né? Não foi só ontem, é todo dia, mas com uma mãe branca, né, dando tchau para o seu filho, né, até mais tarde, um bom dia, vai para a escola, e uma mãe negra se despedindo do filho também para ir para a escola, com muitas preocupações. Olha, se o policial passar, você abaixa a cabeça, você não fala nada, né? E assim, com aquela coisa de espero que você volte bem para casa. Então, é esse o nível de violência que essa parcela, grande parcela da nossa população, sofre todos os dias. E aí eu vou aproveitar para trazer alguns dos comentários que já está rolando discussão aqui Uhum. para você comentar. A Natália colocou, mas a gente não pode colocar ela como branca salvadora, porque ainda ela é branca, que se beneficia pelo capitalismo. Magalu foi surfar na onda da representatividade. O que você diria ou Então, comentaria, João?
Eu concordo até o primeiro parágrafo. Então, Tá. e aí no segundo parágrafo, tudo bem, a gente tem um monte de coisa a colocar. Magalu quer comprar o correio, e tem uma questões de situações que se colocam. Concordo. Mas vem cá, mas nenhuma empresa teve coragem de fazer isso, né? Aconteceu no Ponto Frio, acho que foi no domingo do dia da eleição, um casal foi comprar não sei, que foi comprar no Ponto Frio, Hum, e se recusou a ser atendido por um gerente negro. E aí, gente. e aí fizeram uma baita de uma festa para esse gerente quando ele voltou ao trabalho. E a gente vai, sempre quando a gente, de uma política de ação afirmativa, a gente sempre vai fazer isso, a gente vamos, vamos tentar, vamos pegar as boas coisas, né? Concordo que, assim, a questão da Magalu, a gente não pode discordar, é uma empresa. Então, uma empresa sempre quer ter o lucro, sempre quer ter a sua, né? Não discordo em momento nenhum, mas a gente tem que tomar realmente cuidado quando se começa, né? As empresas, né? Sim. Vamos lá. Vamos Carrefour, que é uma lá. empresa, Carrefour, que é uma empresa francesa, né? Aonde a questão racial na França é tão latente como no Brasil. Cadê Sim. o Carrefour fazendo? E eu não estou falando um, um trainee de cotas. Estou falando até mais. Cadê um treinamento de direitos humanos Sim. a todos os funcionários do Carrefour, sendo terceirizados ou não, para se tratar Muito as coisas? importante. É Muito importante. importante essa questão da terceirização, né? Porque muitas vezes o que acontece, né, João, é se passa a responsabilidade para a terceirizada para se livrar, né? Mas que a gente não aceite mais essa questão, né? Você contratou, você é responsável, né? Você é responsável. E Exato. teve aqui a Renata falando, lei do sexagenário foi uma desoneração do senhor escravocrata. Comenta um pouquinho para a gente dessa questão, né, de como foi essa facilitação dos senhores, né, como foi essa corte de custos lá atrás para a gente, né, que o final da escravidão no Brasil não foi uma coisa romântica. Eu acho que é importante quando se colocar a lei do segenário for realmente uma desoneração. Fala assim, ó, velhinho, vou falar na linguagem. Velhinho, Uhum, não sai mais para trabalhar, joga fora. Foi. uhum, Quando se coloca desoneração, é verdade. Desoneração é a pessoa foi educar, tipo, o senhor de escravo. Pô, esse lixo aí, pô, 65 anos não produz mais. uhum. A pessoa já sabendo que a, o nível de vida, a expectativa de vida é 35 anos, o cara mais 35 anos. Não, joga fora, deixa na rua. Pra que eu vou trabalhar? Não serve, não Sim. serve. Então, o que se acontece na questão da lei extraordinária, eu acho que é muito importante, principalmente para o homem, porque o homem tinha a função do trabalho muito pesado. Então, o homem que chegava com 65 anos, Nossa. com certeza é descartado. A mulher que chegava com 65 anos, ainda chegava com um pouquinho mais de saúde, porque trabalhava-se menos, mas não é que trabalhava-se menos, que não trabalhava-se muito. Trabalhava-se muito. A escravidão, no Brasil, a gente tem relatos de trabalho de 18 horas por dia, né? E é muito engraçado que, assim, foi junto com a Revolução Industrial, se pagava-se Uhum. por, mas se tinha-se uma remuneração. E por que você teve essa remuneração com a população escravocrata? Né? Engraçado, né? Em 14 de maio de 1988, tinham europeus imigrando para o Brasil sendo remunerados. E por que no antes do 14 de maio de 1888 não tinham-se negros remunerados? Né? Tem alguns casos, realmente, né? Tem algumas cidades que têm uma classe média negra, porque principalmente onde tinham lugares que trabalhavam sendo pesado, porto, essas coisas, Uhum. tinha-se escravidão, né?
Na verdade, a escravidão era 90% das questões, né, em fazendas, né? E aí você vê um exemplo, Santos, Rio, e aonde, né, Salvador, aonde a estiva, né, os estivadores, né, tinham uma questão salarial boa, e até por quê? Porque a população não negra não queria pegar no pesado. É a mesma situação hoje que a gente vive no mundo em geral. Vamos pegar o europeu em geral. Eu não quero trabalhar de lixeiro, mas aí o angolano vai lá e trabalha de lixeiro, Uhum. que é um trabalho digno, onde às vezes o cara consegue comprar sua casinha, seu carrinho. Era a mesma coisa acontecendo na escravidão. O cara não queria pegar no pesado, né? Porque achava, não, ele é um trabalho da pessoa que veio do, do continente africano. Não é o meu Uhum. trabalho. É a mesma coisa que as pessoas acham, mas agora de outros lugares. Esse trabalho não é meu. Esse trabalho tem que ser de pessoas que vêm de fora. E eu acho Sim, que é sim. bem. A gente comentou aqui no canal durante o post que a gente fez na semana, né, João, que é muito comum isso ainda hoje, as pessoas, donos de empresas, ou até pessoas, né, que empregam alguém na casa delas, justificarem um valor baixo de pagamento a essas pessoas porque elas estão fazendo funções básicas, né, como isso tivesse, como se não tivesse o mesmo valor, como se não utilizasse, necessitasse do mesmo tempo de vida, né, e força dessas pessoas, muitas vezes muito mais do que trabalhos de escritório, que são muito, muito, muito bem remunerados e a gente não sabe por quê, né? Então, assim, o racismo ele vai até aí, gente. E a gente precisa de muita humildade, muito coração aberto para olhar realmente para essas coisas e começar a mudar isso dentro de casa, assim, de verdade. E aí eu vou agora aproveitar de novo para ler alguns comentários. Eu vou Uhum. deixar uma leva vir para aí a gente continuar. Vamos lá, gente. Tá. A gente colocou: meritocracia também é a maior falácia, usada como ferramenta pela classe dominante para manipular a classe oprimida, né, que tem a ver com isso que você acabou de citar agora também, né, João? A Renata coloca: ótimo falar da nossa história. Talvez o desconhecimento dela seja um dos motivos da nossa atual falta de consciência social. Pois é, Renata, e por isso também que 2003 não foi só o Dia da Consciência Negra, né, que foi oficializado pelo governo que estava no poder, né? Foi também a questão de trazer a história afro para as nossas escolas, né? Tirar o eurocentrismo cada vez mais das nossas escolas. Aí a gente tem a Cláudia que foi quem, na verdade, conectou a gente Ah, é verdade. indiretamente, né, Cláudia João? Camilo. Minha querida. Aí o pessoal colocou: isso sem falar que as leis trabalhistas mais atuais das últimas 3 décadas, por mais que sejam uma conquista da classe trabalhista, não contempla milhares de pessoas da periferia que trabalham sem regulamentação, com certeza, sem contrato. A nossa lei não prevê isso, é uma coisa que a gente precisa estar nas ruas, estar reivindicando todos os dias, né, João? É o que você falou. Vem para a rua, vem agir, sai do sofá, como a gente viu ontem, tantas, tantas pessoas fazendo na frente dos Carrefours, né? Aí país afora. O pessoal Então. colocou também: empresa, conseguimos constituir a primeira cooperativa e comunidade quilombola que presta serviço para uma grande empresa. Os resultados são fantásticos e o comprometimento dos cooperados muito grande. Idineu, vamos querer saber mais aí. Mas temos uma dificuldade muito grande em conseguir oportunidades em outras empresas. Existe o preconceito por ser quilombola, por pré-julgarem como preguiçosos, encrenqueiros e outras situações. Muito importante esse comentário. E a Renata Isso diz: desqualificar os negros do trabalho braçal. Ô, João, tudo bem? tudo. Não É uma, machuquei, não. Voltei. é uma forma de manter os Ué, privilégios da cadê eu nossa aqui? elite, que sempre teve uma postura parasita. Vocês concordam? Jogo aí para você, amado.
Deixa eu ver, tu até trabalho. Ah, engraçado, né? Essa pergunta da Renata ela é muito interessante. Uhum, Ela vem, vamos lá. Nosso atual presidente falou que tinha ido no Quilombo, que ele é de Eldorado, ele cresceu em Eldorado, que é uma região, é uma cidade que é onde tem muitos quilombos, inclusive quilombos, quatro, uhum, de mais de 400 anos, e falou que, meu, os caras eram meio preguiçosos lá e tal. Mas engraçado, pra pessoa falar um tipo de coisa assim, ela tem que ter uma prova real. E aí a prova real que eu vou falar, vou ser bem simples aqui. A pessoa tá lá todo dia para falar com a pessoa que ele só começa por aí. Eu vou falar nisso no ponto de vista, tipo, a pessoa tem direito de ficar doente. A pessoa tem direito de, ó, ela tá incapacitada por X, Y, Z por um tempo. Isso é um primeiro ponto. uhum, Segundo, segundo ponto, uma comunidade quilombola, como comunidade indígena, né? Como uma comunidade tradicional de pescadores, eles atuam como uma comunidade, né? Um ajuda o outro, tal. uhum. Então, tipo, quando hoje um não tá bom, não tá bem, o outro ajuda, tal. Então, o cara que fala que quilombola é preguiçoso, indígena é preguiçoso, né? Tem muita gente no Brasil que fala que indígena não pode ser preso, né? Também é uma outra falácia, né? As pessoas confundem que indígena não pode ser registrado normalmente só pelo IBAMA, pela FUNAI, desculpa, e de não ser preso, né? As pessoas elas confundem isso. E Achando que tem aí, algum privilégio, né? Algum privi- privilégio, que privilégio, né, gente? privilégio, privilégio, no caso indígena eu vou falar privilégio, a gente veio aqui, aí eu tenho que, tudo bem, eu fui sequestrado, Uhum, mas me trouxeram para cá, então tem que falar. Vieram para cá, Mano Brown, eu vou colocar muito no Mano Brown, ele fez um filme chamado Rap do Pequeno Príncipe e as Almas Cebosas. Aí ele uhum, falava exatamente isso no filme. O europeu foi lá, procurou na África, falou, mulher bonita, tal, trabalho. Quando eu cheguei no navio negreiro, pancada, trabalhei que só. E aí, eram 5 milhões de indígenas em 1500. Hoje, se tiver 200, 300 mil, é muito. E aí, tem umas figuras que falam que quem vive em comunidade tradicional é privilégio. pois é, Vai lá exato. viver na comunidade tradicional. Vai lá para Uhum, ver. Olha o que está acontecendo sim, no Amapá. Olha o que está eu acontecendo acho no que é. Amapá. E acho que é isso que falta para a sociedade no geral, né, João? É ir ver e não só reverberar ou repetir coisas que estão sendo ditas, né? É isso que a gente precisa olhar para desconstruir dentro da gente todas essas questões eurocêntricas, né, de desvalidação do modo de vida indígena, do modo de vida quilombola, do modo de vida, né, das tradições que vieram também da África. Isso foi tudo proposital, gente. Foi proposital. Para quê? Para que o branco pudesse se instalar com a hegemonia que se instalou, né? E hoje, graças a Deus, a gente está tendo a oportunidade de ver, mas ver não é só o suficiente. Então, de novo, chamando todos aqui para ação, né? O Ilineu colocou na realidade, o extrativista é tido como preguiçoso, uma falta de respeito à cultura e tradições da comunidade. E é isso, né, que já vem sendo colocado. Quando a gente vai realmente olhar, pesquisar, entender, a gente vê quantas maravilhas, muita inteligência essas comunidades nativas e africanas, quanta sabedoria elas trazem consigo, né? Aí a Marcela coloca, com isso pararmos com esses discursos biologizantes, com certeza, né? De achar que uma raça é superior à outra, isso tem que acabar, tem que acabar. E aí a gente volta, né, no começo da sua fala na live de hoje.
Essa questão do discurso biologizante, eu acho que a palavra é bonita, mas ela é importante. Porque o discurso, né? Eu sou superior por causa da minha cor, eu sou superior porque eu vim de um lugar X, Y, Z. A gente sabe que hoje em dia é uma grande falácia. E essa Uhum. grande falácia tem que ser combatida sempre, né? Sim. A partir do momento, né? Carrefour, ah, eu vou falar o caso de ontem, e aí vocês vão Uhum. entender. As pessoas vão falar, não, a pessoa ela foi agredida porque ela foi agredida. Né? Ah, deu um soco, o cara agrediu, tal. Não estou falando que é o menino que faleceu tá certo, fez certo e dado um soco. O que eu estou querendo dizer no caso do Carrefour, o Carrefour ele tem casos, inclusive, de agressões a negros muito graves, inclusive aconteceu uma no estado de São Paulo, há mais de 10 anos, num Carrefour de Osasco, que um funcionário da USP comprou seu carrinho, seu Export, trabalhador, comprou em 40 mil prestações, ele estava dentro do carro, o segurança Uhum. achou, né, a bola de cristal dele e falou o seguinte: ó, oh, aquele carro não é dele, né? Ele deu, sei lá, deu sorte, sorte que ele sobreviveu, mas saiu todo quebrado e lógico que saiu, Sim. né, com um psicológico abalado, né? E aí quando e aí inclusive quem foi advogado desse caso foi um amigo meu. E aí a gente Uhum. foi, é uma situação mega gritante. Então a gente vê no caso do Carrefour, cachorro assassinado, funcionário morto e coberto por, né, uma Sim. tendazinha, entendeu? Né? E Sim. aí algumas pessoas, não, o Carrefour é, como é que é, garoto propaganda nisso. Aí eu cheguei e falei, não, não é garoto propaganda nisso não, porque o Wesley já fez, Ricói aconteceu, então algumas coisas. No Rio se viu que se aconteceu o negócio, e aí a Sim. gente, né? Mas é isso. Sim. Deixa eu ver. A Cristiane está pedindo, João, Ah, o que dispor ela um tá pouco pedindo. sobre a mulher negra ser maioria no trabalho precarizado e a relação disso com a dívida histórica e com o processo de escravização e pós-escravização, Na pós-escravidão. verdade, eu vou tentar falar exatamente isso do pós-escravidão, que a maioria das negras libertas que foram escravizadas foram para o trabalho do lar, né? Como empregadas de casa e tal. E sempre se teve essa precarização do mercado de trabalho. A gente vê que a lei das empregadas, ela é de no máximo 5 anos. Nem isso. Uhum, E aí uhum, você vê como todo essa questão do mercado precarizado. Ó, vamos lá. E eu vou até muito mais do que isso, né? Mulher só pôde votar no Brasil em 1932. Futebol era proibido para mulheres até quase o final da ditadura militar, né? Então, a gente vê exatamente isso, e quando a gente debate uma questão dessa, eu não posso debater somente o mercado de trabalho formal. Tem que debater algumas outras coisas para eu tentar entender o porquê que a mulher, infelizmente, era alijada no mercado de trabalho. Porque esse mercado precarizado, e aí, no caso de ser a maioria precarização, aí a gente tem que entender que a precarização no trabalho de casa, né, quem diarista, essas coisas, com a mulher, principalmente negra. Mas a gente tem que também entender que no Brasil, o modus operandi, como se funciona. E aí, como se funciona, a gente tem que entender o seguinte, gente, algumas coisas, vamos tentar entender, isso acontece com a mulher negra, mas aí vamos, a partir do momento em que a mulher não pode votar, mulher totalmente alijada, porque a mulher, qual era a função da mulher até a Constituição de 88?
né? A mulher era para ser a provedora da casa. A provedora não, né? A cuidadora da casa, Uhum. né? Um exemplo, a gente tinha uma lei no Brasil, a questão da lei de honra, que sempre favorecia a população masculina. Se um Uhum. homem matasse uma mulher por feminicídio, não aconteceria nada. Mas, ao contrário, aconteceria. E aí, quando a gente... Importante a gente falar esse pós-escravidão, principalmente com a mulher negra, a gente tem que falar o seguinte, né? E é uma coisa que aí positiva. Grandes partes das famílias negras são comandadas por mulheres. Uma Uhum. grande parte. Uma Uhum. grande parte. E isso não é de agora, é de 1980, 90, 2000. Isso sempre foi assim. Às vezes as pessoas não entendem que os problemas psicológicos que a escravidão traz para a população negra, em que aonde muitos se tornaram moradores de rua, eu conheço tem família que conheço que é 4 gerações de moradores de rua. E aí, como é que a gente faz isso? E Uhum. aí a gente é obrigado a escutar algumas coisas escabrosas, como internação compulsória, é vagabundo, toma banho com jato d'água, não é jatinho Sim. d'água, é jatinho de VAP, entendeu? E mesmo se fosse com jatinho d'água também está errado. Então, esse processo pós-escravidão, né, acho que é muito importante colocar isso, é o pós mesmo 1888, são 122 anos em Uhum. que não se mudou absolutamente nada. Aonde só se mudou o lugar aonde, na maioria das vezes, aonde a pessoa trabalha. E Na os verdade, nomes, né? Foram e os trocados os nomes, né? nomes, né? E os nomes, né? E era do lar, virou auxiliar de serviços gerais e assim se vai. Na verdade, só se mudou os nomes. A questão negra no Brasil, a gente tem que entender, a Carol entende muito isso, quando se fala privilégio branco, e as pessoas falam, pô, por que privilégio branco? Porque vidas brancas importam, né? Fez uma capa no meu Facebook, a pessoa reclamou, e aí a Cristiane até colocou. Uhum. Entendeu porque vidas negras importam? Exatamente o caso do menino, que infelizmente morreu assassinado, brutalmente. Não estamos falando que as vidas não importam. A gente está falando de uma questão que acontece no Brasil. E quando a gente coloca a vida deles em importa, não é só o homicídio. É Uhum. isso. Essa construção do pós-escravidão, essa construção da mulher negra como é na sociedade, essa construção de como a mulher em si, principalmente negra, periférica, como ela vai fazer, né? Mas Sim. aí, né, o privilégio branco, muitas vezes fala assim, a pessoa tem 3 filhos, por que que fez filho? Por que que não para? Sim. Ou, né, sofre violência, por que que não larga no mar? Sempre tem aquela falácia, Julgamento. o julgamento, mas só que a pessoa nunca se coloca, nunca vai lá, No bate na porta da lugar. pessoa lá, ó. Para Pô, vem cá, o entender. que acontece? Ou vamos tentar entender, eu posso ajudar. Não, não. Sim. É aquele negócio que se fala, né? A pessoa aponta um dedo, mas tem 4 para você. A pessoa nunca vai dentro de você, pô, podia ajudar a pessoa, né? Mas a Sim. pessoa não. Mas assim, né? Sim. Sim. Complicado. E é interessante o que a gente está começando a discutir agora, João, da questão da mulher, e aí a gente teve, né, os resultados das eleições agora, que teve um movimento muito grande, né, de candidaturas femininas, candidaturas negras, e claro, a gente ainda está longe do que precisaria, né, para realmente trazer igualdade para o nosso país, mas acho que foi uma grande vitória ver tantas mulheres e tantas mulheres negras sendo eleitas para vereanças, né, e concorrendo também a cargos de prefeituras, porque é isso. Sempre que a gente olha para um lugar, olha para um ambiente, para um contexto, e a gente não vê pessoas negras, a gente tem a obrigação de automaticamente se perguntar por que que o negro não está presente ali. Assim, por que de verdade, né? Fora dessa questão de meritocracia, né? Sem o racismo estrutural, desconstruir tudo isso para realmente
poder aí agir junto, né? Ser antirracista para que isso volte, né? Para que essa igualdade exista, né? Acho que ela aqui no Brasil ela nunca existiu, né? A gente está caminhando para que ela exista uma primeira vez na nossa história e que a gente possa ser protagonismo disso, né? Então, assim, você mencionou também a lei de cotas, que não é a solução, a gente sabe, mas é o meio para chegarmos lá, né? E quando a gente vê o TSE, né? Eu fiz parte eu acompanhei uma live que o TSE fez, eu acho que foi até o ministro do TSE que estava, né, organizando a live, ali coordenando a live, para comentar exatamente dessa porcentagem, né, que eles aprovaram para as candidaturas das mulheres dentro dos partidos, né, como cota. Depois veio também a questão, né, para os negros, a cota. E eu achei assim, é no mínimo triste, né, porque não é nem engraçado. Você tem lá o cara, né, que é um homem branco, falando que ele aprovou né, esse percentual de 30%, que nem sequer reflete as porcentagens da nossa sociedade, né? Porque as mulheres são maioria no Brasil, são um pouco mais de 50%. E assim, o que a gente precisa hoje não é só dessa lei da porcentagem, né, da cota, a gente precisa desse cara branco lá em cima saindo da posição dele, né, num ato de humildade, saindo, dando lugar para uma pessoa que é tão bem qualificada quanto ele, que seja talvez uma mulher e negra, sabe? Então, assim, essas falas belas que tem por aí, elas não são suficientes, né? As cotas, elas são um começo, mas elas não são suficientes. Então, enquanto a população branca não se der conta de que ela tem, sim, o dever de abrir espaço mais do que nunca, a gente ainda vai ter muitos vai e vens, né? Isso, na verdade, não é bom para ninguém. Então, eu aqui, como branca, né? Não gosto de usar esse termo, mas é o termo que a minha pele me permite. Eu peço isso à população branca, que vocês olhem com humildade, que vocês tomem consciência da dívida histórica do nosso país. E não é fazer favor, não. Não é fazer favor. É simplesmente ajudar nesse processo de criar uma igualdade real no nosso país. Né? A gente também tem um papel aí, e é um papel muito importante, né? de ver as coisas como elas são, que não dá para continuar do jeito que a história foi escrita. E a gente viu isso ontem, né? Numa manifestação onde negros, pardos, muitas pessoas brancas estavam junto para falar que basta. E aí vamos trazer mais comentários, a gente está chegando no finalzinho da live, o tempo voa, né, João? A Tânia, que eu acho que a Tânia mandou até um oi, acho que é uma conhecida, né, sua, daí de Santos. Ela falou: João, me esclareça uma dúvida sobre a palavra negro. É verdade que negro é termo escravo? E aí o Irineu escreveu: tem uma música que fala que cota não é esmola, é uma verdade. A Marcela colocou: reconhecermos nossos privilégios e quebrá-los. Vamos lá, tô jogando para ti. Vou exatamente colocar essa questão que a Tânia colocou. Obrigado pela questão. A questão, eu acho que ela vem muito numa questão, teve até um vídeo que não lembro se foi um queniano, se foi um congolês que fez, e falavam que não é a vida negra que importa, é a vidas pretas que importa. O problema aqui no Brasil, a gente tem muita essa questão de diferenciação Brasil e Estados Unidos e alguns lugares. Se você falar negro é uma agressão, outros lugares não. No Brasil, numa questão legal e numa questão, né, de pesquisa do IBGE, a gente não pode esquecer que o IBGE considera no Brasil a soma de os negros, de pretos e pardos. Se você me coloca, no exemplo, a população preta em geral, eu fiz até uma live com uma escola de Campinas, a gente esquece a população parda, a gente deixa alijada e deixa fora das cotas, deixa alijada a população
parda, a gente deixa ali já a população indígena. Então, Uhum. quando a gente fala, ah, não, mas pô, o cara é indígena, né? Apesar que dá para fazer um negócio, vidas indígenas importam também, porque o que estão fazendo Uhum. com os Com indígenas não, certeza. não tá muito legal. Então dá para a gente, né, fazer um negócio assim. Então Precisamos. vamos tentar realmente, e eu acho que é muito interessante e muito bacana, da gente realmente, qual é a etimologia certa? A etimologia certa realmente é o negro, né? Porque é a soma da população negra brasileira do que se importa. Em alguns lugares, né? Por que, que nos Estados Unidos é Black Market Man? Porque lá é uma outra situação. Porque aí você coloca o black lá, um preto, e aí você consegue juntar os latinos, que são uma maioria, que também Uhum. são colocados à margem, né, na situação dos Estados Unidos. Né? Então você vê as comparações de um país para o outro no mesmo continente, mas em hemisférios totalmente opostos e condições financeiras totalmente opostas, né? E línguas diferentes. Mas a gente é uma situação que é igual de racismo latente, né? Por favor, não fazerem que nem o general Mourão, que é um descendente de indígena, falar que racismo não existe e ele falar que, tipo, nos Estados Unidos tem separação. Eu moro em Santos, que é a terceira cidade mais racista do Brasil, e que, se eu colocar no mapa aqui, eu falo muito isso, né? Quando a aprovação do prefeito de Santos foi de 90%. E aí eu falo exatamente essa frase. Vem cá, a aprovação de Santos foi feita em cima da população inteira ou de um terço? Por que eu falo de Uhum. um terço? Esse um terço é a parte que mora lá da praia. Uhum. Aí tem um outro um terço, que é a população que mora nos morros de Santos, né? Tudo bem que tem morros que até o Pelé mora, mas uma grande parte é uma população carente, e na zona noroeste, que é onde é abaixo do nível do mar. Então, não preciso nem te dizer como é que é uma situação numa região onde a pessoa mora abaixo do nível do mar. E aí é muito interessante quando se fala isso. Fizeram uma. Nem fui ainda. Bonita, nova Ponta da Praia tal. Falar legal. Pô, fez lá obra legal. E as obras de drenagem na periferia, como é que se Uhum. faz? Né? Uhum. Não, mas não é bem por aí. Quando você governa na cidade, você não governa uma vez, você governa para todos. Não Uhum. interessa. No bairro do Rio tem que ter asfalto, o pobre tem que ter asfalto, tem que ter drenagem em todo lugar. Quando a gente, né, o acesso à saúde, quando a gente governa, é isso. Não estou falando para beneficiar A, B ou C. É fazer exatamente o que tem que ser feito. Uma política de Estado, não uma política de governo. Uhum. Né? E aí eu estou numa cidade em que aonde, né, Santos, onde se elegeu o primeiro presidente de Câmara Negra, né, descendente de quilombola, onde se elegeu um prefeito negro que foi caçado pela ditadura. A desculpa era porque era advogado do sindicato de estivadores, mas meu tio é amigo dele, que é advogado também, que eu falei no começo da live, e que foi caçado porque era negro. Meu tio fala isso, não tem problema com isso. Eu não tenho, não. Esmeraldo foi É, caçado porque é, era negro. é, é o racismo estrutural que muita É, gente não vê e que agora, né, estamos vendo, estamos tendo a oportunidade de ver. João, eu nem hum, acredito, só falta um minuto para a live acabar. Então, eu hum. gostaria muito de dar esse espaço para você finalizar agora. Quero agradecer a todos que estiveram aqui. Se não curtiram o canal ainda, também curtam. A gente está fazendo esse trabalho de educação sociopolítica ambiental que precisa ser passado, reverberado para tantas pessoas ainda. E, João, é contigo, amado. Eu acho. Obrigado, né, por as pessoas acompanharem uma live sábado de manhã. Sei que é difícil, é complicado, acordar cedo, sabadão, todo mundo quer descansar, né? Mas obrigado pela paciência, obrigado pela participação da live. Eu acho que as pessoas que participaram também contribuíram bastante, entenderam
a proposição da live. A proposição da live é exatamente a gente debater a dívida histórica e o racismo estrutural, a ideia inicial. Mas, como infelizmente, né, aconteceu o caso de Porto Alegre, mais um, a gente teve que mudar um pouquinho e a gente agradece o que foi colocado aqui e eu me boto à disposição da entidade de novo, né? Quando se precisar, a gente vem, a gente debate, ou também convido outras pessoas. Acho que estamos abertos a isso. Acho que quando uma entidade fala assim, pô, o racismo estrutural existe, opa, legal. Eu acho que é interessante a gente ir lá. Né? A partir do momento que uma pessoa fala assim, pô, eu reconheço o privilégio branco, legal. Vamos chamar e aí a gente vamos conversar. Infelizmente a questão do Instagram ele é muito bacana, mas ele é muito curtinho, né? 1 horinha, tal, mas a gente agradece. Bom final de semana e uma coisa que eu sempre falo, né, nas minhas lives. Álcool em gel e máscara não é vacina, então, por favor, né, vamos se cuidar. Felizmente o Covid está se aumentando e vamos tentar sempre se proteger, tá bom, gente? Obrigado, João, você foi bom final de semana. maravilhoso. Não, você que é Muitos, maravilhosa. muitos parabéns, muitos obrigados do pessoal. A gente é que agradece. E Rê, vamos repetir sim, viu, amada? Muito Vamos, vamos. obrigada, gente. Bom fim de semana. Bom final de Tchau, semana, tchau. gente. Tchau, tchau.